Já imaginou como seria ter a sua percepção, a sua visão e os seus sentimentos intactos, mas não conseguir expressá-los? Essa é a realidade de milhares de pessoas que sofrem com a afasia. Mas, afinal, o que é afasia? Afasia é a dificuldade de se comunicar após uma lesão no cérebro. Vale lembrar, ninguém nasce com afasia. A pessoa torna-se afásica após alguma doença, como o AVC, ou lesões específicas em determinadas regiões do córtex cerebral relacionadas à linguagem e à fala. Um caso que ficou marcado para o Brasil foi o do músico Herbert Viana, vocalista, guitarrista e principal compositor da banda Os Paralamas do Sucesso. Após a queda de seu ultraleve, Herbert sofreu uma lesão na medula que o deixou paraplégico, com um corte profundo no alto da cabeça, pequenas hemorragias no cérebro. O aumento do hematoma localizado no lobo temporal direito fez com que o tronco encefálico fosse comprimido, resultando na lesão da área e, consequentemente, na afasia. O irmão do músico afirmou para a Folha de São Paulo, em 1 de maio de 2001, que Herbert estaria, abre aspas, vivendo em um misterioso presente. Não se sabe ao certo qual afasia cometeu Herbert, mas através de alguns relatos e sintomas, chegamos a 2 possíveis diagnósticos. Afasia transcortical sensorial e afasia de Wernicke. Afasia transcortical sensorial. Alguém com afasia transcortical sensorial não consegue compreender o que os outros dizem, mas pode falar fluentemente. Ele é capaz de repetir palavras ou frases que ouvem os outros dizerem, mas não consegue entender o que essas palavras ou frases significam. Afasia de Wernicke. Já essa afasia afeta a capacidade de fala. Sem perceber ou notar que há algo de errado, o paciente inverte palavras e fala frases sem sentido. Ele consegue falar várias palavras em sequência, em um discurso aparentemente fluente, mas que não faz sentido. Apesar de ser um quadro delicado, o prognóstico pode ser muito positivo, assim como foi com Herbert, graças a anos intensos de tratamentos com fisioterapeutas, neurocientistas, fonoaudiólogos e psicólogos, e também ao incrível poder da neuroplasticidade. Resumidamente, a neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de aprender e se reprogramar. Apesar de conviver com a afasia, hoje o músico segue uma vida saudável e com o presente de um novo olhar. Mas existem outros tipos de afasia? Sim, existem. Além das apresentadas anteriormente, podemos citar mais algumas, como a afasia de Broca, que é a dificuldade em falar, mesmo entendendo o que está sendo falado ou lido. Afasia de condução. Os pacientes com afasia de condução apresentam fala fluente com alguns defeitos de articulação. A compreensão é preservada, mas a capacidade de repetição é comprometida. Afasia global. Pacientes com afasia global apresentam fala não fluente, com a compreensão comprometida e podem ter hemiplegia direita. Afasia transcortical motora. Já estes pacientes não têm fala fluente, porém conseguem repetir frases, mesmo que extensas. E como funciona o tratamento de afasias? Para tratar a afasia, não há medicamentos ou cirurgias. O tratamento é terapêutico e deve ser realizado por uma equipe multiprofissional. Por exemplo, o fonoaudiólogo é fundamental nesse processo de reabilitação, pois é o responsável por estimular as capacidades linguísticas nesses pacientes. O terapeuta ocupacional atuará promovendo a autonomia do sujeito afásico e sua reinserção no contexto familiar, social e profissional. Quando o paciente sentir-se deprimido ou apresentar algum sintoma de ordem psicológica, deve ser acompanhado pelo psicólogo.
Recomenda-se que a reabilitação inicie logo que os sintomas apareçam, pois assim pode-se obter uma melhor resposta do cérebro. A velocidade de melhoria vai depender do tamanho da lesão, do grau de comprometimento, da saúde geral do afásico e de sua motivação. Vale ressaltar a importância do envolvimento dos familiares e amigos para a evolução terapêutica. Nós somos o grupo Psy Lovers e obrigado por assistir!